Doutor Marco, e sobre a pessoa que cuida de um portador de ELA? Essa pessoa ela deve ser muito bem preparada, inclusive psicologicamente, não é verdade? Se nós pensarmos que o paciente tem uma dificuldade motora progressiva, né? E se nós pensarmos que ele tem que ser estimulado o tempo todo através de medidas nutricionais, fisioterápicas, com expansibilidade pulmonar, tomar toda a sua medicação, né? Utilizar sua nutrição da melhor forma possível, conviver com a realidade da doença e com a incapacidade. Imagina você se ele não tiver alguém com muito apoio e com muito otimismo do lado. Essa pessoa é o cuidador. Então é muito importante o paciente com esclerose lateral amiotrófica ter uma pessoa de muito auxílio do lado. O cuidador é peça fundamental e são pessoas maravilhosas que estão ao lado de cada pessoa que tem esclerose lateral amiotrófica. Eu valorizo a cada momento. Eu valorizo tanto o paciente nessa luta e valorizo muito os cuidadores com esclerose lateral amiotrófica, os familiares. Os familiares e os cuidadores que estão do lado. E na verdade é um cuidado praticamente 24 horas. É um cuidado contínuo. Quando existe uma relação tênue e próxima de similaridade, existem cuidadores que são familiares, existem cuidadores que não são familiares, existem cuidadores que se revezam. A relação se faz das diferentes formas possíveis, mas o que é mais importante é que se encontre uma cumplicidade do paciente para um bem-estar cada vez maior. Doutor Marco, agora explica um pouquinho para a gente a respeito daquela campanha que elucidou donativos para a doença, que foi a campanha do balde de gelo, que foi algum tempo atrás. Na verdade, isso começou nos Estados Unidos, né, com um jogador de beisebol universitário, que é portador da doença, que desafiou um outro amigo que, na verdade, a comemoração de um time de beisebol quando é campeão, se joga um balde de gelo na cabeça do outro. Isso entrou pela rede da internet, e aí famosos começaram a jogar balde de gelo um no outro, e isso se ampliou, e aí pessoas famosas nos Estados Unidos começaram a participar do ano $100, e isso começou a aumentar, né? Isso virou uma febre mundial, entrou pelo Brasil, e isso começou a aumentar de uma certa monta que ganhou proporções monetárias importantes nos Estados Unidos, e no Brasil uma dimensão um pouco menor. Mas o intuito principal dessa campanha, eu acho que a gente tem que ter noção é que a doença foi divulgada dentro do Brasil. O conhecimento da doença aumentou. A esclerose lateral amiotrófica antes dessa campanha não era conhecida, ou era muito pouco conhecida dentro do território brasileiro. Ainda mais agora com o filme do Stephen Hawking, e do Stephen Hawking ficou um pouco mais conhecida, mas antes da campanha era muito menos conhecida. Agora com a campanha e com esses meios de informação que surgiram, as pessoas começam a ter noção sobre os sinais e sintomas, podem fazer um diagnóstico mais precoce, começam a ter um pouco mais sobre as maneiras de divulgação de referência, começam a encaminhar precocemente os pacientes. Eu acho que para isso a campanha serviu, né? Angariar fundos donativos, o que se consegue para uma campanha, são contas irrisórias perto do que um paciente precisa. Um ou dois precisam. Na verdade, o número de pacientes, o custo para um paciente com esclerose lateral amiotrófica mediante o Estado, mediante uma associação, é muito grande, né? A Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, o site é www.abrela.org.br, que é a maior associação do Brasil,
fundada há algum tempo já, ela agrega pacientes do Brasil inteiro. E todos familiares, cuidadores, todos podem participar. Todos os pacientes participam. E assim, a necessidade é constante, né? De participação, de educação, de todos os profissionais. E cada vez mais o número cresce e a necessidade de informação aumenta. Então, para quem quiser mais informação, tiver dúvidas e quiser um apoio, uma ajuda, enfim, saber mais sobre a doença, pode entrar em contato com esse site. Repete, doutor, o site. www.abrela.org.br. O site é elucidativo com relação a informações sobre terapias, sobre manuseio, sobre diagnóstico, sobre tudo que significa a doença. Inclusive participações em reuniões, apoio a pacientes, a familiares, sobre congressos, simpósios que formulamos, sobre simpósios que vamos apresentar ainda, as participações que fazemos no Brasil inteiro, né? E a ajuda que damos aos pacientes. Isso é muito importante para disseminarmos o conhecimento dessa doença com o Brasil, né? É muito importante que a população brasileira saiba que existe um ponto de apoio dentro da população brasileira e que esse apoio é um apoio dado culturalmente, cultural e emocional, e para ajudar da melhor maneira possível, junto ao apoio do Estado, do município e do governo federal. E hoje nós falamos com o Dr. Marco Antônio Trocolicheia, que nos deu muito esclarecimento a respeito dessa doença gravíssima que é a esclerose lateral amiotrófica. Doutor, eu queria agradecer muito a sua colaboração, ter disponibilizado do seu tempo tão precioso para falar um pouquinho conosco da Alcel Pro Saúde. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e espero poder ter ajudado vocês. Coloco sempre que possível a ajudá-los e conto com vocês a comparecerem ou a se comunicarem lá na associação. Repetindo com vocês, o site é abrela.org.br. Um abraço e boa tarde a todos. Muito boa tarde. E termina aqui mais um programa Alcel Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. Obrigada. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.